Olá, muchachos e muchachas brasileiras, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre a nova série picante mais que pimenta da Netflix, Pecados Inconfessáveis. E o nome faz jus à série, porque todos os personagens dessa série têm um pecado inconfessável. Mas antes, se você é novo aqui no canal Muchacha Brasileira, fica à vontade, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você já faz parte do canal Muchacha Brasileira, muito obrigada por estar sempre conectado aqui no canal, deixando seu comentário, seu like, sugestões de vídeo, muito obrigado. E você já sabe, né? Se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve, faça parte do canal Muchacha Brasileira também. E a atriz Julia Vega, mais uma vez, em mais uma nova série mexicana da Netflix. A atriz Julia Vega tá virando veterana aí nas séries. E essa série, gente, é uma série muito picante. Vamos se dizer que é uma série praticamente erótica, né? E assim, eu, Muchacha Brasileira, particularmente não curto, não gosto muito de séries assim, muito pegar muita coisa, muitas cenas quente, eu gosto de coisas mais light. É porque assim, eu acho que séries assim, muito picantes, fogem um pouco da história, né? Fica mais focado em coisas de passar cenas, né? Cenas mais pesadas, vamos dizer assim, cenas íntimas e picantes, do que mostrar a história, né? Mas o que me deixou curiosa nessa história é que eu queria saber como era a personagem da atriz Julia Vega. E eu gosto muito desse ator, né? Um dos atores protagonistas da trama, né? Que é o ator Andrés Baída. Eu gosto das atuações dele, então me interessou assistir a série. E é uma série bem intrigante, né? Realmente tem muitas cenas pesadas. E assim, é uma série muito pesada mesmo. Mas eu gostei da história. Por quê? Porque envolve ali uma rede, né, de magnatas, né? A elite de magnatas são ricaços que têm um pecado, né, inconfessável, que eles vão morrer, mas não vão confessar que praticaram aqueles pecados ali. A atriz Julia Vega dá vida à personagem Helena Rivas, né, que ela é uma grande CEO da empresa do marido dela, que é o personagem Cláudio. E esse homem aí, gente, ele é um maquiavélico, ele é um maquiavélico tolo, é um empresário de sucesso, mas o que ninguém sabe é que por trás desse sucesso e que ele adquiriu ao longo dos anos, é claro, com a empresa dele, mas ele tem ali seus sócios e ele, além de ter a fortuna dele, da empresa dele, a fortuna dele é baseada também em extorquir grandes empresários, né? Grandes magnatas, né? Da elite, né, mexicana. E assim, e durante a história vai contando, porque você fica meio sem entender, né? Vai contando ali. E o primeiro capítulo inicia, né? A Helena tentando fugir da casa, né? E ali ele impede ela, eles têm uma luta corporal. E aí vai contar, né? Se eu não me engano, dias antes, semanas antes. E você vai entendendo um pouco da história. Então a Helena, ela é casada com ele, mas é um casamento abusivo, tóxico. E ele tem relacionamento com outros homens, né? E ela mostra ali que ela tá numa festa e ela se interessa pelo personagem do ator Andrés Baída, né, que é o personagem Ivan. Então ali ela troca uma mensagem com ele, porque ele é um garoto de programa, não é um garoto de luxo, né? Então eles trocam mensagens ali e eles começam a se envolver, e no primeiro encontro ele já dá uma sapecada nela. E aí ele acaba se envolvendo ali com ela acaba contando como é a vida sofrida dela, que ela que ela não é feliz no casamento. E aí vai contando, né, como é que é a vida do Cláudio, né? Ele é viúvo, tem 2 filhos, que é o personagem Otávio e a Lívia, né? A Lívia é o xodó do Cláudio, né? Já o Otávio vamos se dizer assim, o Leonardo de As Filhas da Senhora Garcia. Tá sempre tentando se dar bem com o pai, tentando chamar a atenção, que é um bom rapaz, tem boas ideias, mas o pai sempre fica diminuindo ele. E o que vai acontecer nessa história, que vai contando, é que a Helena, ela arma um plano com o Ivan, o marido dela, né, se envolvendo com ele, porque ela sabe que o Cláudio, ele tem relacionamento, mesmo casado com ela, ele tem relacionamentos com outros homens. Então ela quer uma prova para poder tentar destruir ele, porque ele sabe de um segredo dela. E ao longo da história, você acha que ela quer largar o marido, quer destruir ele, né, porque ele é um marido ruim para ela, mas na verdade não. Ele tem um segredo dela, que aí você vai entendendo, né, até o meio da série, né, o porquê
que ele chantageia que ela tem que viver com ele. E aí você vê, eu vou dando uns spoilers aqui ao longo, porque a série, gente, são 18 capítulos, então assim, eu assisti a série para poder entender um pouco, e assim, muitos detalhes, a série é muito movimentada, não é só a Helena que quer derrubar o marido, tem muitos outros personagens ali que sabem que ele não é uma boa pessoa, e ao longo da trama, você entende que o Cláudio, ele é odiado pelos sócios dele, né? Porque ele faz festas de orgias e ele tem um lugar secreto lá, onde todo mundo pega todo mundo e ele grava tudo. E com essas gravações é que ele consegue, né, fazer chantagens, né, e adquirir o dinheiro que ele custeia também a vida de luxo dele. Só que os filhos dele não sabem disso, mas a Helena descobre que ele faz isso, né? Descobre não, ela sabe, mas aí você acha que ela já sabe, mas aí você entende que ela descobriu, porque ele leva ela para ver lá, né, que as pessoas estão lá se pegando lá, e ele leva ela para ver e ela fica assustada, mas ela acaba tendo que ser obrigada a saber desse segredo dele e não pode falar, porque ele tem uma cartada na manga, porque ele sabe que ela teve uma briga com a esposa dele no passado e o filho dela, sem querer, acaba empurrando a esposa dele, que estava bêbada, sem querer. Ele era uma criança, empurrava na bicicleta e empurrou ela sem querer, então ela cai e bate a cabeça. Então, por conta dela estar bêbada, bateu a cabeça, então ela morreu. Só que aí o Cláudio, ele filmou isso, então ao longo da trama ele chantageia ela que se ela não ficar do lado dele, ele vai entregá-la para a polícia, né? Entregar ela não, vai entregar o filho, porque ele chantageia ela dizendo que o filho que matou, mas o filho era uma criança e foi sem querer. E assim, a moral da história, gente, que é muitos detalhes. O Cláudio, ele acaba sendo sequestrado no início se eu não me engano, no terceiro, quarto ou quinto capítulo. Por quê? Porque ela, quando combina com o Ivan, né, de ir lá seduzir o marido, pede para ele se fingir que é um jornalista que vai fazer uma reportagem sobre ele, que ele é empresário do ano e tal. Então ela coloca a câmera lá, filma eles dois. Só que o Ivan não é homossexual. O Ivan só vai lá para ajudar ela, que ela contou a história da carochinha ali e ele meio que acreditou, ele acaba se envolvendo com ela, se apaixona. Então quando chega lá, eles estão ali, ele tá tentando agarrar ele, aí ele descobre que ele estava sendo filmado, tem uma briga, e a partir dessa briga que o Cláudio, eles brigam ali, o Ivan consegue fugir e o Cláudio é dado como desaparecido, é sequestrado, e a gente só vai descobrir, gente, quem tá com o Cláudio bem no meio da série, né, que é o braço direito dele, que é o personagem Antônio. Aí você vai entender por que o Antônio sequestrou ele, aí vem é porque a série vai interligando personagem a cada personagem, e o Antônio sequestrou o próprio patrão, né, que é o Cláudio, amando da personagem da atriz Adriana Loivier, que a personagem dela se chama Freda. Ela é meio que ela é uma das magnatas também, ela é muito rica, então ela, junto com o Antônio, ela arma, né, um sequestro, né, para sequestrar ele, para se vingar. Aí você vai tentando entender o porquê que ela fez isso, aí você entende no decorrer da história, né, que ela teve um filho chamado Ariel, e ele se envolveu com o Cláudio, junto com ela também participava dessas festas de orgia, então esse filho dela se apaixonou por ele, então o Cláudio partiu o coração dele, então ele meio que se eliminou, então ela quer vingança. E ela consegue acesso a todas as gravações de todos os sócios dele, até, se eu não me engano, dela mesma, que ela também participava dessas festas de orgia. Gente, a série é muito movimentada, tem muitas coisas. Quando você pensa que é um, é outro. E o Cláudio é dado como morto, porque ele participa aí de uma máfia, né, de poderosos aí, um tal de Magic. Quem assistiu a série ou tá assistindo vai entender. E esse cara, ele acaba se aliando, né, com o filho do Cláudio, mas o filho do Cláudio é um medroso, que é o Otávio, então para ele se safar, né, porque o Cláudio estava devendo muito dinheiro para esse pessoal da máfia, então esse pessoal da máfia sequestra o filho dele, né, o Otávio, né, e tenta sequestra ele, ameaça ele, que ele tem 24 horas para achar o pai, né? Então aí
são muitas coisas que acontecem. Então esse filho dele fica meio que envolvido aí com esse tal de Magic, né? Pra poder safar a própria pele. Mas depois o Cláudio aparece, que ele consegue ali ser resgatado pela polícia. E tem uma detetive, né? Que vai ficar, assim, em cima do caso pra tentar resolver. Gente, a série tem muitos detalhes. Eu tentei, assim, esmiuçar bastante a série. É uma série boa. Dou nota 8 pra série. Tirando as cenas eróticas, né? Que não é muito minha praia. É uma série boa, porque você fica tentando entender ao longo da trama, né, até o 5º capítulo, por que querem ver o Cláudio morto, por que sequestraram ele. Só que a gente acha que sequestraram ele porque ele devia muito dinheiro, mas na verdade é uma coisa totalmente diferente. Ele foi sequestrado porque a Freda queria se vingar dele, porque por causa do... se eliminou, né. Gente, é muita coisa que acontece. O ator Eugênio Siller também tá na série, ele é um dos promotores da série, um promotor intocável, mas ele também faz parte dessa rede aí de magnatas que ficam lá se pegando, e ele faz de tudo para não ser descoberto, porque vai acabar com a carreira dele. E uma das cenas impactantes que tem na trama é que um desses vídeos é vazado, né? Porque todos eles que participaram ali dessa pegação aí nesse lugar secreto que o Cláudio fornecia, essa festa de orgia, né? Todo mundo fica ali meio que com, né, o rabo preso, né? Porque tem medo de esses vídeos ser soltados. Então a Freda, sem ninguém saber, a gente só descobre que a Freda, bem lá pro meio da série, ela fica soltando os vídeos de algumas pessoas. E o primeiro vídeo que ela solta é o vídeo desse promotor, que é o personagem do Eugênio Siller, se eu não me engano, o nome dele é Pablo. Então ali acaba com a carreira dele, ele é defamado ali na frente da imprensa ali, e ele acaba se eliminando, e a mulher dele fica louca, quer se vingar. A série é boa, o enredo, a história, o porquê querem matar o Cláudio, e assim, no final, assim, na reta final, se eu não me engano, faltando 2 capítulos, spoiler agora, gente, ele é morto, e aí começa o suspense, quem matou o Cláudio? Então todos são suspeitos. Por quê? O Ivan pode ser suspeito, porque ele quer viver, ele ama, né, a Helena, ele se apaixona por ela. A Helena é uma suspeita porque ela queria se livrar dele, e ela tem ódio do marido dela, porque ele dava drogas, ele viciou o filho dela, né, ele agrediu o filho dela. O pai do filho da Helena, né, no caso, o pai do Fê, que é o Fernando, filho dela, o filho dele, também é um dos suspeitos, né, porque ele também participou ali, né, a Freda também é uma das suspeitas, então são muitos suspeitos, o Otávio também, que é o filho, e só que assim, você entende no último capítulo, né? Matou o Cláudio foi a própria Helena. Só que assim, gente, o final, ela consegue, né, ir embora, consegue fazer. Ela e o Ivan fazem um negócio tão bem perfeito que ninguém imagina que quem matou o Cláudio foi ela. Ela passou ali a lâmina ali pra amolar ali no pescoço dele. E assim, então todos imaginam que quem matou o Cláudio foi o pessoal da máfia, mas não foi o pessoal da máfia, foi a Helena. Ela acaba ficando com uma grande parte das ações dele, né? Só que aí ela entra em acordo com os filhos dele, ela vende a parte dela e ela vai embora para Los Angeles com o filho dela, com o Ivan, que é o amor da vida dela. E o final dessa série é bem intrigante, porque assim, deixa uma ponta solta, um fio no ar, que talvez possa ter uma segunda temporada. Embora a série é bem grandinha, 18 episódios, mostra ali ela entrando no quarto, né, pra ter um momento íntimo ali com o marido dela agora, né, com o Ivan, e ela tá com medo ela vivia essa pressão de saber que o marido filmava as pessoas, né, e ela tem medo de ter um momento de relação ali com ele e ser filmado, e ele fala pra ela não ficar pensando nisso, que agora eles estão bem, tem outro lugar, e a série acaba ela sendo vigiada, alguém filmando eles também, né. E assim, gente, a série tem muita coisa, tentei resumir aqui, acho que o vídeo até ficou bem grande. A série é boa, os atores protagonistas que estão na série, a série é boa, mas tirando as pegações, as cenas quentes, como eu disse, não sou fã de séries
que tem cenas picantes. É claro que tem que ter cena picante em algumas séries, né? Dependendo do enredo da história. Mas o que me chamou a atenção, como eu falei, foi entender, né? Se ela que era assassina do marido ou se realmente ela era vítima. E no fundo, ela não era tão vítima, né? Ela ali sabia do que ele fazia e ela é uma pessoa que não é também tão santa. Então, assim, a Azúria Vega tá muito bonita na série, gostei. Tirando as cenas picantes, é uma série boa. Vou até botar 8 aí pra série. Mas comenta aqui, noveleiro, se você curtiu essa série, se você tá assistindo ou se você já acabou de assistir. Tentei resumir ao máximo essa nova série da Netflix. Eu gosto quando a Netflix traz séries mexicanas, ainda mais quando tem atores protagonistas que a gente conhece, que a gente gosta. E eu quis entender um pouco da história. Mas se eu for dizer a verdade, se fosse pra me assistir de novo, eu não assistiria. E se tiver uma segunda temporada, eu também não vou assistir. Mas comenta aqui se você tá assistindo Pecados Inconfessáveis, que esse povo foi detonado, teve gente na série que foi exposto aí com vídeo, mas não confessou seus pecados. Comenta aqui se você tá curtindo essa série ou se você não gosta de séries picantes demais. Deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.